Ex-ministro Gedel Vieira Lima já cumpre prisão domiciliar na Bahia após autorização judicial para deixar presídio da Papuda. A Polícia Federal na Bahia informou à Justiça que não tem tornozeleira eletrônica para colocar no ex-ministro. Falta de quórum faz Câmara dos Deputados adiar a leitura do parecer da CCJ, que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Justiça Federal do Paraná suspende redução da pena de Léo Pinheiro, Renato Duque e Agenor Medeiros até julgamento em segunda instância. Ministério Público Federal em Minas Gerais denuncia ex-prefeito de Divinópolis e mais 5 pessoas por fraudes nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a denúncia, as fraudes incluem dispensa ilegal de licitação, valores de materiais de construção alterados, além de atrasos e paralisações das obras que foram autorizadas em 2006. Superior Tribunal de Justiça decide manter preso o médico acusado de chefiar a máfia das próteses em Brasília. Os médicos orientavam os pacientes a entrar na justiça para obrigar os planos de saúde a comprarem os materiais indicados por eles, fornecidos por empresas que participavam do esquema e utilizavam materiais de qualidade inferior ou nem utilizavam. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ex-ministro Gedel Vieira Lima deixou o presídio da Papuda ontem à noite. A determinação foi do desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ele vai cumprir prisão domiciliar na casa dele em Salvador. Inicialmente, a Justiça havia determinado o uso de tornozeleira eletrônica. Como o Distrito Federal não tem um aparelho, o desembargador autorizou que Gedel deixasse o presídio sem o equipamento. A decisão prevê que a Polícia Federal da Bahia providencie a tornozeleira em 48 horas. Mas a PF informou agora à tarde que também não dispõe do equipamento. Gedel foi preso no último dia 3 sob suspeita de tentar obstruir investigações. A Câmara dos Deputados adiou para segunda-feira a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A leitura é uma das etapas necessárias antes da votação do plenário, marcada para o dia 2 de agosto. Para que a sessão desta sexta-feira fosse aberta, era necessária a presença de ao menos 51 deputados, mas apenas 19 compareceram. Se segunda-feira não houver quórum novamente, a leitura só vai acontecer no dia 1º de agosto. Após rejeitar um relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomendava a continuidade do processo no Poder Judiciário, a CCJ aprovou um novo parecer de Paulo Biacchio, que pede a rejeição da denúncia. Esse relatório será votado no plenário da Câmara, a quem cabe a palavra final sobre autorizar ou não ao Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia contra Michel Temer. Esta é a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato. O Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou o ex-prefeito de Divinópolis e mais 5 pessoas por fraudes nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento do município. Obras de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação do município de Divinópolis, custeadas com recursos federais do PAC Saneamento para Todos, de maneira fraudulenta. As irregularidades foram apontadas pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais, que denunciou à Justiça o ex-prefeito Demétrios Arantes Pereira, o ex-secretário municipal de Serviços Urbanos, Lúcio Antônio Espíndola de Sena, e mais 4 pessoas. Eles também são acusados por formação de quadrilha. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-prefeito de Divinópolis conseguiu 46 milhões de reais por meio de empréstimos realizados pela Caixa Econômica Federal para as obras do PAC. Segundo a denúncia, as fraudes incluem dispensa ilegal de licitação, valores de materiais de construção alterados, além de atrasos e paralisações das obras que foram autorizadas em 2006. A Controladoria Geral da União, em 2012, constatou as irregularidades e, no ano passado, a Polícia Federal incriminou 17 pessoas envolvidas com a fraude. Superior Tribunal de Justiça decide que médico acusado de chefiar a máfia das próteses em Brasília vai continuar preso.
Uma simples cirurgia de hérnia de disco mudou a vida dessa mulher que prefere não ser identificada. Apesar das dores causadas pela doença, ela tinha uma vida normal. Andava, trabalhava e fazia todas as atividades de casa. Em 2010, ela fez a primeira cirurgia de hérnia de disco. Saiu tudo bem. O problema é que 5 anos depois, as dores voltaram e ela procurou um outro ortopedista. O médico indicou uma nova cirurgia, que a deixou paraplégica. Na verdade, na época do hospital, eu só mexia mesmo só os olhos e a boca, não mexia nada. Então, assim, para mim, meu mundo tinha acabado ali. A paciente foi vítima de um dos médicos do grupo que ficou conhecido como a máfia das próteses, suspeito de fraudar cirurgias ortopédicas em Brasília. Os envolvidos realizavam procedimentos desnecessários em pacientes. O problema de hérnia de disco, 2 discos que eu tinha, se transformou numa coisa tão grande, tão imensa, né? Mas no que ele me colocou que era necessário. E, na verdade, não era. De acordo com as investigações da polícia, todas as cirurgias eram feitas no Hospital Home, aqui em Brasília. Os médicos orientavam os pacientes a entrar na justiça para obrigar os planos de saúde a comprarem os materiais indicados por eles, fornecidos por empresas que participavam do esquema e utilizavam materiais de qualidade inferior ou nem utilizavam. Além do superfaturamento, também eram indicadas cirurgias desnecessárias ou contínuas apenas para gerar lucro, que era dividido entre os médicos e os empresários. Há suspeita de que os cirurgiões também reaproveitassem materiais de um paciente em outro. 13 pessoas que estariam envolvidas no esquema já foram presas. O advogado de uma das vítimas, Jean Kleber Garcia, conhece de perto a ação criminosa do grupo. De acordo com o advogado, a paciente passou por 7 cirurgias na coluna e na terceira, o cirurgião esqueceu um fio-guia, que serve para passar o catéter no pescoço da cliente. Suspeita-se, inclusive, e tem um inquérito que já está aberto, já está em fase final de relatório, de que essa incisão que foi feita, esse esquecimento desse cabo-guia nela, teria sido uma tentativa de homicídio. A ocorrência inicial, ela foi tombada em apuração e posteriormente virou uma apuração de tentativa de homicídio. Outro médico suspeito de participar do esquema seria o líder do grupo formado por profissionais de saúde. Johnny Wesley Gonçalves Martins é dono de uma das empresas de próteses e órteses envolvidas no esquema. Preso desde 1º de setembro do ano passado, a defesa entrou com recurso em habeas corpus no STJ. Mas o relator, ministro Félix Fischer, ressaltou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apontou que o médico teria chefiado a organização e recrutado os profissionais de saúde que se beneficiaram do esquema, classificado como sofisticado na investigação penal. Assim, avaliou que a prisão está fundamentada para garantir a ordem pública. O julgamento definitivo do habeas corpus caberá à 5ª turma do STJ. O Ministério Público Federal recorreu da sentença da Justiça Federal do Paraná, que concedeu benefício de redução de pena em troca da confissão de crimes do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, do ex-diretor da empreiteira Angenor Medeiros e do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Após o pedido do MPF, o juiz Sérgio Moro decidiu suspender o benefício até julgamento pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O benefício suspenso não se restringe ao processo que a confissão dos réus ajudou a elucidar, mas a todas as ações penais já julgadas por Sérgio Moro na operação. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A alteração no Estatuto do Idoso prevê prioridade a idosos com mais de 80 anos. A gente volta já já. Apesar do clima mais frio em boa parte do país, tem muita gente aproveitando os passeios de barco. O Lago Paranoá, em Brasília, recebe um grande número de embarcações, principalmente nos finais de semana. Mas para se aventurar na navegação, é fundamental seguir as normas de segurança.
Férias, sol, são um convite para um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Mas para a diversão não terminar em dor de cabeça, é preciso estar atento. O condutor deve ser habilitado, a documentação da embarcação deve estar em dia e os itens de segurança obrigatórios, como coletes e extintores, devem estar em condições de uso. As regras estão na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. José conduz embarcações há 30 anos. Há 3 meses, ele comprou esta lancha. Mas um detalhe importante passou despercebido. O extintor de incêndio estava vencido. Ele foi notificado pela Marinha e terá 15 dias para se explicar. Comprei a lancha e não reparei isso aí, mas eu vou reparar esse problema. Dependendo da justificativa, ele pode levar uma multa de R$ 800. Rodrigo também foi notificado pelo mesmo problema, extintor vencido. Eu acho importante essa fiscalização até para nossa segurança, acho bem importante isso mesmo. Os dois tiveram os passeios interrompidos e só poderão voltar a navegar quando o problema for solucionado. As fiscalizações da Marinha no Lago Paranoá ocorrem diariamente e a falta de atenção com itens de segurança obrigatórios é um dos problemas mais comuns. Não é possível navegar sem que os itens de segurança estejam dentro da validade em condições. Estamos sempre prontos 24 horas por dia, todos os dias, e abordamos as embarcações para verificar se os seus condutores estão habilitados, se a documentação que comprova essa habilitação está válida. É importante ressaltar que só pessoas habilitadas podem conduzir embarcações. A habilitação é de arraiz amador. Essa habilitação é necessário um conhecimento prático, que é realizado nos estabelecimentos de treinamento náutico, autorizados e homologados pela Marinha, através da nossa capitania, no nosso caso aqui da área de jurisdição. E logo após, o condutor também passa por uma prova teórica. Uma vez aprovado em todas essas etapas, ele recebe a sua habilitação. Muito importante mesmo, né? Porque é muito perigoso isso aqui. É muita embarcação junto e procurar andar certo, né? Procurar afastar de quando vê pessoas andando, correndo muito, que é muito perigoso. Tem pessoas que correm muito. Isso aqui é para você andar bem devagarzinho, curtir. Tem pessoas que não sabem, que parece que está apostando em corrida dentro do lago. E não é por aí. Danos hipotéticos não autorizam aumento de valor em condenação para danos morais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. No Rio de Janeiro, um policial militar sofreu um acidente de trânsito e teve a remoção por ambulância e a cirurgia negadas pelo plano de saúde. Socorrido pelos bombeiros, teve que ser operado da coluna no hospital da Corporação Policial. Segundo o segurado, com a demora no atendimento, ele sofreu risco de tetraplegia, o que, no entanto, não ocorreu. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, o valor da indenização já arbitrado levou em consideração todas as falhas de serviço que ocorreram, tais como a espera de 9 horas para o atendimento, de 7 meses para a colocação de prótese e a negativa de sessões de fisioterapia. Para a relatora, a mera probabilidade de outros riscos não pode ser considerada para aumentar o valor de danos morais, pois, segundo a jurisprudência do STJ, qualquer pagamento, além do dano efetivo, significaria enriquecimento sem causa. O pedido foi negado e mantida a indenização inicial. As pessoas com mais de 80 anos de idade ganharam prioridade absoluta em todos os tipos de atendimento no Brasil. A novidade está no Estatuto do Idoso e foi sancionada nesta semana. Há 10 anos, seu Hamilton espera uma resposta da Justiça para uma ação em que pede o retroativo de aposentadoria por idade. Ele conseguiu se aposentar aos 70 anos e busca o retroativo, pois a legislação garante o direito de aposentadoria por idade aos 65 anos. A reclamação dos idosos é muito grande e faz muito tempo, e o desrespeito é imenso. Agora, casos como esse terão prioridade de julgamento na Justiça. Nesta semana foram sancionadas mudanças no Estatuto do Idoso que dão prioridade ao atendimento de pessoas com idade acima de 80 anos. A Lei 10.741 de 2003 considera idosas as pessoas a partir de 60 anos e garante o direito de prioridade de atendimento no comércio, bancos e hospitais.
Com as alterações sancionadas nesta semana, idosos acima de 80 anos passam a ter prioridade absoluta. No Estatuto do Idoso foi inserido um novo parágrafo no artigo 3º. O texto determina que, entre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. O artigo 71 foi outro que mudou. Ele determina tratamento privilegiado para maiores de 80 anos também no caso de processos na Justiça. No artigo 15, foi incluído o texto que garante preferência às pessoas acima de 80 no atendimento médico, com exceção dos casos de emergência. As mudanças agradaram seu José, que completa 80 anos no próximo mês. A prioridade nas filas, digamos, na fila do banco, na fila da loja, nas filas por aí, tudo bem. Eu acho porque o corpo humano, a partir dos 70 e tantos anos, 80, vai estar sempre mais cansado do que aquele mais jovem. Este especialista em gerontologia explica que as mudanças na lei são importantes por causa do envelhecimento da população, mas lembra que o mundo todo ainda discute qual é a idade mínima para alguém ser considerado idoso. Existe uma definição da ONU de 60 anos para os países em desenvolvimento e de 65 para os países centrais considerados desenvolvidos. Agora, no Brasil, existe uma diversidade de critérios. Aos 60 anos, a prioridade, mas aos 65 é que se recebe o BPC, aos 65 que tem desconto no imposto de renda, aos 75 que é a aposentadoria compulsória. Então, nós temos uma diversidade também de critérios para considerar a pessoa idosa. E os municípios, às vezes, estabelecem também critérios, mas a norma geral é aos 60 anos. A sigla BPC, citada pelo professor de gerontologia, significa Benefício de Prestação Continuada. Trata-se de um recurso pago pelo governo federal para idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade social. O BPC equivale a um salário mínimo mensal. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a coordenadora da Central do Idoso do Distrito Federal, defensora pública, Márcia Domingos. Doutora Márcia, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Imagina, o prazer é meu. Deixa eu continuar nesse assunto do BPC. Sim. O que o idoso deve fazer para ter direito a esse salário mínimo mensal? A quem se destina esse salário? Certo. Esse benefício veio para tentar acabar com aquela miserabilidade extrema que existia entre os idosos. Então, aquele idoso que tenha 65 anos e que ele tenha uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, ele já tem direito a esse benefício que está previsto na Lei da Assistência Social. E ele é de extrema importância que ele não deixe os idosos ficar na mais absoluta miserabilidade. A quem o idoso deve procurar? O CRAS da localidade mais próxima da onde ele morar. O CRAS é? É um centro de referência da assistência social. Ele necessariamente tem que procurar o CRAS mais próximo da sua residência para poder pleitear esse benefício. E ele está presente em todos os estados do país? Sim, está presente. Sim. Um ponto levantado na matéria era essa diferença que tem a nossa legislação prevê 60 anos para a pessoa ser identificada como idosa, né? Uhum. Mas esse salário mínimo é a partir de 65, existe algumas... Agora nós temos uma situação diferenciada para quem tem acima de 80. A senhora acredita que a legislação realmente deve observar essas diferenças e a necessidade de cada faixa etária, ou seria melhor ter uma idade média? Não, de forma nenhuma. Eu acho que a legislação tem que tratar de forma diferenciada as situações que são diferenciadas. O idoso é considerado a partir dos 60 anos. Conforme previsto no Estatuto, para os benefícios, 65 anos. E aí, essa semana, nós tivemos a publicação da lei, que é denominada prioridade da prioridade. O que acontece? Entre os idosos, a partir dos 80 anos, esse grupo terá prioridade em relação aos outros idosos que se encontram na faixa etária entre 60 e 79 anos. Então, eles terão benefícios que antes era apenas para as pessoas a partir dos 60 anos, agora os que têm 80 anos vão ter essa prioridade em toda e qualquer situação? Em toda e qualquer situação. Tá. Mas com um olhar muito atento para a questão da saúde, não é? Aham, e, sim. se não me engano, também para questões na justiça.
Sim, esses processos que envolvem essas pessoas com essa denominada prioridade especial, eles têm que ter uma tramitação mais célere do que as pessoas que têm agora a prioridade normal, entre a faixa etária dos 60 aos 79 anos. Então, as varas judiciais vão ter que se adaptar, como nós já nos adaptamos lá na Central Judicial do Idoso. Por quê? Porque nós atendemos idosos. E aí a gente tem que tratar de forma diferenciada essas pessoas que possuem 80 anos ou mais, para que ele tenha esse atendimento prioritário na hora que ele for procurar a central, na hora que ele tiver o seu caso analisado pela Justiça, analisado lá pela Defensoria Pública. Então tem que ter esse olhar diferenciado por conta da lei. Apenas quando são autores? Não. Qualquer caso que envolve um idoso a partir dos 80 anos. Inclusive quando são acusados também? Inclusive quando são acusados. Vamos falar de abandono, que é sempre uma situação muito triste, mas que se faz necessário se falar quando se fala do direito dos idosos. A quem cabe a obrigação de cuidar? O Estado, familiares, a sociedade? Então, prioritariamente cabe à família, aos filhos cuidarem dos pais, da mesma forma que os pais têm o poder familiar dos filhos, têm a obrigação de prestar toda assistência moral e material em relação aos seus filhos, enquanto sob o poder familiar, os filhos têm o dever, isso está previsto no Estatuto do Idoso, o dever de prestar toda assistência material e moral para os pais na velhice. Eles não podem simplesmente abandonar e esquecer que eles têm os pais. Não, eles têm que prestar assistência e tudo que os pais precisarem. Inclusive, a gente lá na Central Judicial do Idoso também ingressa com as ações de alimentos quando é necessário, porque os filhos não podem deixar os idosos ao abandono. E às vezes eles não conseguem se manter com um salário mínimo ou o BPC, o benefício da prestação continuada, então é uma situação um pouco delicada. Quando os pais são colocados em asilos, isso configura abandono ou não? Então, assim, em tese não. Porque eles estão colocando os pais nos asilos, nas instituições de longa permanência, que é o nome técnico, porque, em regra, assim, as instituições são preparadas. Primeiro, elas têm que ter registro no Conselho do Idoso, daqui do DF. Segundo, elas têm que ter uma equipe preparada, tem que ter nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, para poder atender aquele idoso. Então, em regra, os filhos estão colocando os pais na instituição de longa permanência porque é mais benéfico para os filhos e principalmente para os idosos. Agora, não é porque colocou o pai ou a mãe numa instituição de longa permanência que tem que deixar ele lá, não. Tem que prestar visita, tem que ver as necessidades dos pais, tem que prestar todo o carinho e atenção que eles precisam, principalmente na velhice. Esse conjunto de leis, que já está com 14 anos, já está caduca, já ficou velha, já precisa de uma grande revisão ou ainda temos um bom Estatuto do Idoso? Não, nós temos um bom Estatuto do Idoso. É uma lei boa, ela só tem que ser bem aplicada. Por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade de aplicação do Estatuto do Idoso por parte das empresas que prestam transporte público, coletivo, interestadual, porque elas relutam em aplicar, em dar gratuidade para os idosos. A gente recebe muita reclamação, tanto no Conselho do Idoso quanto na Central, e às vezes eles alegam que o idoso já ocupou uma vaga, então eles teriam direito apenas aos 50% do desconto no valor da passagem, e é difícil de comprovar. E é difícil de fiscalizar também. Então, a gente percebe uma grande dificuldade, não em relação à lei, mas em relação à aplicabilidade. E veja, nós estamos falando só do básico, não é a saúde, a segurança, não entramos nem em cultura, lazer, que também está previsto no Estatuto do Idoso, que eles têm uma situação diferenciada, não é? Sim, isso veio justamente para poder atender essas necessidades dos idosos de lazer, de cultura. Não é porque eles estão numa idade avançada que eles têm que se isolar da sociedade, muito pelo contrário. Eles têm que se socializar, têm que ter uma rede de amigos, e aí, através da cultura, isso também é conquistado. E aí o Estatuto prevê justamente a metade do preço do valor, 50% no desconto do valor do ingresso. Doutora Márcia, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal Justiça, segunda edição. Prazer foi meu. E você vai ver no próximo bloco. Mais de 5 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o FGTS inativo e prazo acaba no fim do mês. A gente volta em instantes. Cerca de 5 milhões e 400 mil trabalhadores com direito ao saque das contas inativas do FGTS ainda não foram retirar o dinheiro, segundo a Caixa Econômica Federal. O prazo termina no dia 31 de julho. O saque das contas inativas começou em março e foi sendo liberado aos poucos, dependendo do mês de aniversário do trabalhador. Mesmo quem já poderia ter sacado os recursos desde março, ainda pode receber o dinheiro normalmente.
Há diferentes opções para sacar, dependendo do valor disponível. A Caixa orienta que antes de sair de casa, o trabalhador ligue no 0800 726 2017 para descobrir qual a melhor opção para receber o dinheiro do FGTS. O escriturário acusado de tráfico de drogas conseguiu reverter a demissão por justa causa na Justiça do Trabalho. O empregado trabalhava no Banco do Brasil e foi dispensado por justa causa depois de 3 anos de serviço por causa de um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo foi realizado em razão de um boletim de ocorrência que registrava o envolvimento do empregado com tráfico de drogas. De acordo com o boletim, o trabalhador foi abordado junto com outras pessoas durante uma blitz em bares ao redor da faculdade em que estudava. Com o grupo, foram encontradas drogas ilícitas. O escriturário alegou que a acusação de chefe do tráfico foi equivocada e que não portava nenhum entorpecente no momento da prisão. O empregado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, que estabelecem as penas para quem pratica o crime de tráfico de drogas, e ficou 4 meses detido até a Justiça entender que o acusado era apenas usuário de drogas. O Banco do Brasil afirmou que o ocorrido sujou a imagem da instituição, caracterizando o descumprimento das normas e conduta do banco. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reverteu a justa causa. De acordo com o TRT, no inquérito administrativo aberto pelo banco, não havia a decisão do juízo criminal, que absolveu o escriturário. O regional considerou que o boletim de ocorrência não era suficiente para atribuir o crime de tráfico e que o banco é que deveria provar a culpa do trabalhador. O banco então recorreu ao TST. A relatora do caso na 2ª turma, ministra Maria Helena Malman, manteve a decisão do regional. A ministra explicou que, para entender de forma contrária, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. As obras de Cláudio Santoro são a atração do programa Refrão deste domingo. O pianista e compositor Pablo Marchini está no programa e fala do primeiro álbum que traz músicas do maestro para piano solo. O disco, com 42 composições, é o trabalho de doutorado do músico. O Refrão é domingo, 9h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha na segunda-feira, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue aqui na TV Justiça.